Com base no livro Ciência da Excelência, eu quero estar falando com vocês de um dos fundamentos teóricos que já vem do livro A Maria e que é explorado no livro Ciência da Excelência e que trabalha com a noção de evolução da consciência. Para isso, a gente usa a ideia de espiral, aqui num contexto de saúde integral, de evolução do indivíduo, de evolução da consciência. Neste conceito de espiral, a consciência do indivíduo é vista, num primeiro momento, sem nenhum tipo de trabalho, a natureza do animal, a natureza do ser vivo como ela é, portanto, sendo assim, apenas de caráter instintivo, ou seja, não necessitando nenhum tipo de trabalho, não necessitando nenhum tipo de desenvolvimento mais apurado para que haja uma consciência além das necessidades de sobrevivência. A partir de um processo de expansão e ganho de percepção e ganho de sensibilidade, esse indivíduo começa então a perceber-se fisicamente, a perceber os benefícios físicos das suas atividades e das suas ações, perceber os efeitos físicos do que ele cuida do próprio corpo ou de quando ele não cuida, qual os resultados desse cuidado ou não. Esse seria um primeiro nível grosseiro de percepção do indivíduo, o nível físico. O segundo nível de consciência seria o de consciência de bem-estar, aonde os aprendizados em relação à alimentação estariam inclusos. Ou seja, que atitudes e atividades eu exerço que produzem melhor condição de bem-estar para o indivíduo. Para isto é preciso maior sensibilidade. É fácil em relação à questão alimentar, por exemplo, é preciso um pouco de mais sensibilidade para as pessoas perceberem os malefícios do açúcar. É preciso um pouco de sensibilidade para as pessoas perceberem os malefícios da carne. É preciso um pouco de sensibilidade para as pessoas perceberem o malefício do leite, por exemplo. Nem todos têm a sensibilidade para isso. E a prática do yoga seria uma das maneiras de desenvolver essa sensibilidade. Mas para não ficar restrito ao aspecto alimentar, a gente pode estar falando também de outros aspectos, por exemplo, a sensibilidade em relação à decoração da casa, em relação às cores da parede, a sensibilidade em relação aos ambientes ou relacionamentos mais leves ou ambientes e relacionamentos mais pesados. Então, isso seria um outro nível de sensibilidade, essa sensibilidade de bem-estar. Um terceiro nível de consciência seria a consciência emocional, a percepção das próprias emoções. Esse nível de sensibilidade, esse nível de consciência requer um certo processo de autoconhecimento, de autopercepção, para que a pessoa perceba quais são os seus processos emocionais. E ele requer, então, um nível de sensibilidade maior ainda do que apenas o bem-estar em relação ao nosso entorno ou em relação ao resultado da nossa alimentação. Eu preciso conhecer os meus fluxos emocionais, perceber quando estou irritado, perceber quando estou agitado, perceber quando estou ansioso, perceber quando eu descarrego emoções desnecessariamente. Então, todo esse processo de consciência emocional seria um outro mais sutil, um pouco mais sensível. Depois nós temos o nível de consciência mental. O nível de consciência mental é quando a pessoa tem a condição de perceber os próprios processos de pensamento, a forma de pensar, a maneira de refletir os seus pensamentos, os modelos mentais, os padrões mentais que ela segue, né? E aí ela perceber se ela está com padrões mentais limitantes ou úteis para aquela determinada situação.
Depois nós temos o nível de consciência integral, que é um nível de consciência que vai além do indivíduo, na capacidade de perceber o outro, perceber as dificuldades, perceber os movimentos, perceber as crenças, perceber as emoções, as necessidades de bem-estar do outro. E a condição de integrar isso com o seu bem-estar, com o seu padrão mental, com as suas emoções, com a sua própria experiência. Porque muitas vezes as pessoas acabam se centrando apenas na sua própria percepção de mundo e não conseguem integralizar, não conseguem perceber a condição de vida do outro. E por último, o nível de consciência espiritual, que seria o nível mais amplo, o nível de consciência aonde a pessoa percebe que existe algo acima, superior, além dele mesmo e além do outro. Como a ideia de irmandade, como a ideia de planeta Terra, como a ideia de ecossistema, nós estaríamos já trabalhando numa condição de uma visão superior à nossa existência. Então, esses níveis, eles nos ajudam de maneira muito concreta e muito organizada a fazer todo o trabalho de análise psicológica dentro do yoga. Os koshas, os corpos sutis do yoga estão dentro desse conceito. A ideia de chakras também estão dentro desses conceitos. A evolução, né, dos chakras básicos para os chakras superiores também estão dentro desse conceito. Os processos de evolução de consciência também estão dentro desses conceitos. O processo de sutilização da consciência, desenvolvimento da sensibilidade pela meditação também está dentro desse conceito. O processo de liberação de traumas também estão dentro desses conceitos da espiral. Por isso esse conceito é tão válido, tão importante, e aí o seu entendimento sobre ele é bastante precioso. Por último, eu queria fazer esse comparativo para ajudar a fixar esse conceito e a importância dele com a prece do Pai Nosso, porque isso facilita a você fazer o entendimento desses níveis como apresentados, tá bom? Então vamos lá. A ideia do Pai Nosso inicia, né, a oração como Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. A ideia do Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, é a ideia da espiritualidade, a ideia de algo superior a nós, Pai Nosso, Pai de todos nós, acima de nós, que está lá no céu, que está numa dimensão superior. Santificado seja o vosso nome. Seu nome é tão santo que não pode ser dito, mas ele é santo, né? Então que ele seja tratado com cuidado. Santificado seja o vosso nome, né? Seja tratado de forma santa, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A ideia de venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, não a minha, é a capacidade de integralizar, a capacidade de aceitar os outros fenômenos, a capacidade de perceber as experiências dos outros, a experiência do mundo à nossa volta, conjuntamente com a minha, né? Então seja feita a vossa vontade, assim na terra, onde eu estou, como no céu, né? Então, essa capacidade de aceitação, a ampliação da consciência pela capacidade de aceitação dos outros fenômenos. Depois, a capacidade mental, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A noção do pão é o pão espiritual. O pão espiritual é o pensamento. Eu alimento a minha espiritualidade por aquilo que eu penso. Eu expando, eu alcanço a minha espiritualidade pela minha forma de pensar. Então aqui seria o pensamento como pão mental, o pão nosso que eu me alimente mentalmente de coisas boas, que eu me alimente de um pão que me sustente, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
a noção de cura emocional, de desbloqueio emocional, o perdão, né, como uma forma de aliviar, como uma forma de permitir que os traumas sejam liberados. A pessoa tem a condição de permitir que os nós dos traumas, quando ofendido, né, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando ofendido, eu posso liberar a ofensa e estar livre em consciência deste processo. Depois, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Seria a noção de bem-estar. O que é não nos deixeis cair em tentação com a noção de bem-estar? É que existe o bem-estar que nos é maléfico. Por exemplo, existe um bem-estar causado se você comer, por exemplo, uma lata de leite condensado, se você comer muito por demais o bolo que você acha delicioso, se você dormir demais, se você existe uma tentação do bem-estar, a tentação das drogas, a tentação do excesso, por exemplo, o vício em sexo, por exemplo, e outros vícios. Eles passam a noção de bem-estar para o indivíduo, mas é um bem-estar maléfico. E existe o bem-estar que exige um determinado esforço. Por exemplo, o bem-estar da atividade física, o bem-estar da boa alimentação. Ele requer um determinado esforço para você ter esse bem-estar, né? Então, está relacionada a essa noção, né? As tentações do bem-estar. E que eu possa me livrar das tentações ruins do bem-estar. Então, não nos deixeis cair em tentação, seria essas tentações, o bem-estar que me desvia do verdadeiro bem-estar que me eleva, né? Mas livrai-nos do mal, que seria a frase final. O mal, ele se concretiza no nível físico. A densidade do mal, todo o processo de sutileza do mal, ele se concretiza, ele se firma no nível físico. Todos os nossos problemas emocionais vão gerar, né, se não tratados, doenças, vão gerar problemas físicos, né? Os nossos problemas de relação, os nossos problemas de dificuldade de entendimento do mundo, acabam nos gerando os problemas físicos, uma gastrite, uma febre, uma gripe, uma fragilidade imunológica, processos alérgicos, né, processos de pele, processos de tensão. Então, tudo isso é o nível físico, é a concretização. Então, mas livrai-nos do mal é a ideia de que o mal não atinge o meu físico, eu possa me libertar do mal antes que ele se concretize no meu nível físico. Ok? Espero que dessa forma vocês tenham uma noção ampla do potencial desse nível de entendimento da espiral, para que vocês possam utilizar isso em diferentes perspectivas em relação às pessoas que trazem as suas questões e vocês perceberem aonde, né, nas diferentes níveis da espiral, nos diferentes camadas da espiral, se retém o problema e quantos planos de ação e quantos planos de transformação podem ser feitos a partir de cada um dos níveis da espiral. Ok? Então ficamos com essa introdução sobre esse tema e espero que vocês tenham gostado. Tá ótimo? Então, um grande abraço e até o nossa próxima aula, nosso próximo encontro.